A paz do Senhor Jesus, a todos que estão nos assistindo esta live. Eu quero aqui agradecer nossos irmãos que curtem. Eu quero também agradecer ali a nossa irmã Kátia, que eu fiz uma live e ela estava com saudade da igrejinha lá do Bariri. Em 2013, eu dirigi aquela igreja lá no Bariri. Um abraço aí. Nossa irmã Kátia, acho que parece que está no Pará. Então quero compartilhar mais uma live com todos nossos irmãos. Que Deus abençoe a sua família aí, irmã Kátia. Obrigado aí pela consideração. Sua família aí, a irmã Luciana, a irmã Tayane, né? A irmã Meire, toda a família aí, né, que congregava ali no Bariri, em 2013, quando pastoreava aquela igreja lá. Era uma benção. Está sendo uma benção ainda lá, né? Muito obrigado aí, que Deus abençoe, né, esta noite. Você e sua família, né? Eu espero que você esteja no caminho do Senhor. Também eu quero aqui compartilhar com nossos irmãos. Muitas vezes a gente faz uma live e às vezes a gente demora para poder pregar a palavra de Deus. A gente dá um tempo, né? Porque a internet muitas vezes ela falha. A internet, né, devido a muita chuva, aí a internet ela falha, né? Aí tem alguns amigos, né? Os amigos aí que parece que ele fica aperreado quando a pessoa fica calado, parado, né? Sem falar, mas só nós mesmos sabemos aí que tá fazendo a live qual é o motivo, né? Qual é o motivo que a gente não ainda se expressa ainda, né? Devido à internet, né? Que nós temos que dar uma pausa, né? Para depois a gente continuar a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, não terminar, não ter nenhum impedimento, né? E quero falar aí para amigos aí né, que se apressa, né? Nós não temos que se apressar, não. Se estiver preparado com Deus, se estiver preparado para subir, se estiver preparado para a vinda de Jesus aí, né? Porque tem muitos que estão apressados, mas não estão preparados para a vinda de Jesus, né? Aí fica se apressando, né? Então, nós não temos que se apressar, não. Nós temos que ser moderados. Tem que ter calma. Ter calma. Dá tempo de se preparar, se não estiver preparado. Então, nós, quando fazemos live, pregamos a palavra de Deus, nós damos aquela pausa, né? Se não vai ter nenhum impedimento, né? Para a gente falar, né? Expressar. Então, amigos aí que se apressam, então vamos ser moderados, vamos ter calma, paciência, que nós vamos sempre ouvir a palavra de Deus. Tá bom? E eu quero nesta noite aqui falar um pouco da palavra de Deus, do Evangelho. Eu quero ler aqui no Evangelho de São João, capítulo 3, o encontro com Nicodemos. Esta é a palavra.
o encontro com Nicodemos. Jesus Cristo pregando para Nicodemos, uma palavra poderosa. Esta palavra era para ser pregada em nossos dias, chamado hoje, nas igrejas. Palavra da salvação. A palavra da salvação, ela tem que ser pregada. Não vamos pregar outro evangelho, não. Tem que pegar aqui na Escritura. Jesus Cristo, ele mesmo falou que nós deveríamos pregar a palavra de Deus. Ir por todo mundo e pregar o evangelho, toda a criatura. Não vamos mudar de assunto, não. Tá aí, o campo está branco, já pronto para ser. Tem que ser pá. Então, aqui, eu quero compartilhar com nossos irmãos aí esta palavra aqui que se encontra aqui no Evangelho de São João, capítulo 3, que diz aqui: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe do judeu. Este foi até de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode entrar no reino de Deus. Então, aqui está que Jesus Cristo estava falando para Nicodemos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe do judeu. Nicodemos, ele era um príncipe. Ele era um príncipe do judeu. E foi até de noite com Jesus. Já pensou? Um príncipe? Nicodemos, ele era chamado de príncipe do judeu, porque ele pertencia a um grupo de judeus chamado de fariseu. Nicodemos, ele era príncipe, ele era chamado de príncipe do judeu porque ele fazia parte de um grupo de judeus chamado fariseu. Muitas vezes os fariseus eles não acreditavam que Jesus Cristo era enviado do Pai Celestial. Muitos hoje não estão acreditando que Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo. Muitos hoje não estão acreditando. O mundo hoje não estão acreditando, porque o mundo hoje, ele é idólatra. Eles acreditam em outros deuses, em Tiago, João e Maria e outros aí. Mas Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, eles não acreditam. Estão desacreditando. E os fariseus, ele era uma classe muito poderosa. Os fariseus eram mais instruídos que tinha na região. Eram os fariseus. Eles eram uma cobra venenosa.
uma serpente. Eles eram ágeis. Ele era uma pessoa inteligente, intelectual, sábio, conhecia as leis. Eles eram uma classe que trabalhava com os sacerdotes e os governos. Quando as pessoas eram julgadas, eles estavam lá no tribunal, que é chamado Sinédrio. Mas esse homem inteligente, ele não sabia nada da palavra de Deus, sobre a palavra de Deus. Ele poderia conhecer a Torá, que é a lei judaica, a lei mosaica, que é a Torá, né? Mas o percaminho, a palavra de Deus, que ele não está entendendo, que ele chegou com Jesus de noite. E ele foi com Jesus e falou: mestre, bem sabemos que é vindo de Deus. Ó, ele estava acreditando, ele sendo fariseu, da classe fariseu, como os outros fariseus não acreditavam, porque muitos fariseus, aquela região lá, aquele grupinho lá, eles só queriam um motivo para prender Jesus, porque Jesus pregava o cristianismo. Eles queriam crucificar Jesus, mas aqui a palavra de Deus diz que Nicodemos, ele disse: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém faz esses sinais que tu faz se Deus não for com ele. Ele estava maravilhado. Nicodemos, ele estava maravilhado por ver o testemunho de Jesus Cristo que ele fazia. E ele era uma pessoa instruído, conhecedor da lei. Jesus, ele disse para ele, Nicodemos: na verdade te digo, se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos falou: como pode ser isso? Um homem já velho pode retornar ao ventre de sua mãe e nascer novamente? Ele não estava entendendo. Porque as pessoas só entendem a palavra de Deus se tiver o Espírito Santo de Deus. Se tiver o Espírito de Deus. Se a pessoa estudar com outros professores, se as pessoas estudar literalmente, ele só vai aprender e ter aquele conhecimento literal. Porque ele não estuda a Bíblia, a Escritura, ele não vai ter o Espírito Santo de Deus. E Nicodemos não tinha, porque Jesus estava falando um novo nascimento para ele nascer de novo, para ele nascer novamente. Jesus não estava falando de coisas materiais da terra. Jesus estava falando espiritual, da água do Espírito. Que é a água do Espírito? Ser batizado na água, no Rio Jordão, e receber o Espírito de Deus. Que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se algumas pessoas estão pensando, se eles estão pensando que vai entrar no reino de Deus, sim, entra, mas se nascer de novo. Não é entrar no ventre de sua mãe, não é entrar tornar novamente, não. É descer as águas, recebe o Espírito de Deus, vai morrer para o mundo e viver para Cristo. Muitos hoje não entendem, muitos hoje querem ser sábio, querem ser intelectual, mas não entendem nada da palavra de Deus. Nós vemos hoje, em nossos dias, que muitos estão se expressando devido aos estudos, que eles estão fazendo muito estudo, pesquisando
é curso por cima de curso e estão deixando a palavra de Deus. A palavra de Deus para eles estão sendo igual a um dicionário. É igual a um dicionário. O auxiliar, que chama de burrinho. Um dicionário. E qualquer coisa eles vão lá no dicionário. A Bíblia eles só estão pegando quando estão indo na igreja lá, né? Mas não estão como Jesus ele quer examinar a Escritura. E Nicodemos, ele conhecia a lei judaica, mas Jesus estava na graça. Jesus trouxe o novo nascimento para todos. E ele não estava entendendo. E Jesus explicou. Então, se a pessoa não nasceu ainda tem uma oportunidade. Nicodemos estava tendo a oportunidade com Jesus. Ele era uma pessoa, muitos fariseus não acreditavam que Jesus Cristo era enviado do Pai Celestial. Mas Nicodemos, ele acreditou. Ele acreditou. Mas ele não recebeu a palavra. Ele não seguiu a Jesus. De lá ele voltou. Como muitos hoje estão indo na igreja, estão assistindo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, estão indo constantemente, mas não estão aceitando, não estão recebendo a palavra de Deus. Só querem ver os milagres, só querem receber a bênção, só querem receber alguma coisa. Mas aceitar Jesus, que é importante, eles não querem. Eles saem sem Jesus. Jesus Cristo, o apóstolo Tiago, ele fala no capítulo 1, o apóstolo Tiago, lá no capítulo 1 ele fala que a pessoa tem que ser praticante, sede, cumpridores da palavra. Sede, cumpridores da palavra, mas não somente ouvinte. Como muitos hoje estão sendo só ouvinte da palavra, não estão praticando. Tem muitos que estão indo só para passar um tempo, uma temporada, mas não estão guardando os mandamentos de Deus. Não estão guardando o mandamento de Deus. E o apóstolo Tiago, ele fala, sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte. Então, Nicodemos, ele foi até de noite com Jesus. Agora me diz uma coisa. Por que que Nicodemos foi de noite com Jesus? Ouvir a palavra de Deus, pedir explicação, entendimento, esclarecer mais a mente dele, que ele não estava entendendo. Por que que ele foi de noite? Por que que ele não foi outra hora, de dia? Nicodemos, ele não foi por causa do motivo que ele estava com medo. Nicodemos, ele tinha uma posição na sociedade. Ele era príncipe e ele comandava um grupo de fariseus. E ele também, ele era um dos membros do Sinédrio.
que julgava as pessoas lá, que era contra os fariseus, contra o cristianismo. Então ele foi de noite para não ser visto pelos amigos, pelos colegas da sociedade. Hoje nós vimos muito em nossos dias que muitos não querem seguir a Deus, não querem aceitar Jesus. Os jovens, senhores, senhoras, ricos, pobres, não querem por causa da sua posição, que eles têm medo de perder as amizades, as colegagens. Então, tem que se decidir ou a amizade do mundo ou Jesus Cristo, aceitar Jesus. Nicodemos, tinha uma posição, então ele estava com medo de ser visto por um dos colegas, dos amigos. Hoje as pessoas não querem mais nem andar com a Bíblia na mão. Hoje as pessoas não querem aceitar uma visita no seu lar, na sua casa, o evangelho na sua casa. Não quer um culto no seu lar, não quer um culto na sua casa. Porque senão os vizinhos, os amigos vão criticar. Ah, agora ele é crente, agora ele está aí nesse caminho dos fanáticos. É isso. As pessoas hoje não querem. Foi assim que foi Nicodemos. Ele tinha medo de perder sua posição, seu cargo. Os amigos do Sinédrio lá visse ele conversando com Jesus Cristo sobre a palavra de Deus, ele ia ser também julgado. Ele ia ser condenado. Mas aí, ele foi à noite ainda pelo lugar onde não tinha muitos movimentos, para ele não ser visto pelas pessoas. Como muitos hoje. Tem hoje que as pessoas não sabem nem se ele segue a Deus, se ele serve a Deus ou não serve. Porque não tem nada sobre a aparência de um que serve a Deus, sobre um cristão. Então, nós estamos vendo hoje que as pessoas são igual ao Nicodemos. Certo? Tem medo de perder as amizades na escola, no trabalho, perder seu cargo, porque tem muitos aí que não gostam de evangelho, não gostam que serve a Deus, que dá glória a Deus, quem fala de Jesus no trabalho, quem fala de Jesus na escola, quem fala de Jesus em grupo social. Então tem muitos aí que não querem aceitar Jesus, não querem receber Jesus, não querem seguir a Deus, não querem ir na igreja, não querem receber um folheto, porque tem medo de ser criticado pelos colegas, pelos amigos. Ah, se eu aceitar Jesus, se eu seguir esse Jesus, se eu for começar a ir para a igreja, eu vou mudar até minhas roupas, meu falar, meu modo de falar, os costumes, eu tenho que renunciar. Então eles vão me rejeitar. Assim como Nicodemos, ele tinha medo de ser rejeitado e ser condenado pelo tribunal, pelo Sinédrio. Mas, e Nicodemos, como muitos hoje, estão indo na igreja para ser só ouvinte. Tiago, ele fala, sede cumpridores da palavra, não somente ouvinte. Nicodemos, ele era um ouvinte da palavra. Ele sempre acompanhava, ele sempre ia aonde Jesus estava pregando. Aonde tinha uma pregação de Jesus, Nicodemos estava lá presente. Por quê? Ele era um fariseu. E os fariseus, eles estavam, aquele grupinho,
seguia onde Jesus ia, eles iam para achar um motivo para aprender a Jesus. Ele queria um motivo para aprender Jesus. Como muito hoje na igreja, tem uns que são até voluntários, mas não aceitam Jesus. Não muda. Não quer se humilhar. Não quer seguir a Jesus Cristo. Não quer aceitar. Mas fica na igreja como voluntário. Como tem muitos. Tem uns que estão por causa da sua posição também na igreja. Por causa do seu salário. Tem muitos que estão na igreja por causa do seu salário. Mas se tirar o salário, ele sai da igreja. Não estão servindo a Deus. O Evangelho. Nicodemos, ele era um. Ele estava em todo canto onde Jesus estava, pregando. Nicodemos estava lá. Nicodemos, Jesus estava numa pregação. E de repente, apareceu os fariseus para prender Jesus. Eles iam prender Jesus. Eles, guardas, estavam tudo lá. O governador, o sacerdote mandou os guardas ir para prender Jesus. E muitos lá disseram, nós não vimos esse homem aí, nós não achamos motivo nenhum para prender ele. Mas o sacerdote disse, até vocês foram enganados, até vocês acreditam que ele foi enviado do Pai Celestial, porque eles não tinham motivo. Mas mesmo assim, o sacerdote deu ordem para prender Jesus. Aí quem estava lá entre os fariseus? Que sempre ele está. Quem estava lá para defender? Quem estava lá era Nicodemos. Nicodemos estava lá. E que quando eles estavam querendo prender Jesus, ele falou aqui, na palavra que diz aqui, nós vimos na palavra, aqui na palavra de Deus que fala aqui, Nicodemos, ele era um homem instruído, conhecedor da lei. E ele defendeu Jesus. Ele não aceitou Jesus. Ele era um ouvinte da palavra. Como muitos hoje, eles são ouvintes, mas não aceitam Jesus. Como na igreja de Tiago lá, ele diz, sede cumpridores da palavra, mas não somente ouvintes. Como muitos hoje são só ouvintes. E Nicodemos, ele era um ouvinte da palavra, mas não cumpridores da palavra. Não aceitou de maneira nenhuma a Jesus Cristo. Mas ele estava sempre na pregação. Como muitos hoje na igreja lá, sempre eles estão na pregação. Tem muitos que vão na igreja, são ouvintes, e vão na igreja só para receber uma cura, uma libertação, uma profecia, então, uma revelação. Com um monte, na igreja, muitos já me procuravam, pastor, no salão, no meio do salão da igreja, pastor, eu quero uma oração. Sim, eu vou fazer uma oração em você. Quer uma oração? Quero uma oração. Pois não, vou orar em você. A pessoa só quer a oração para receber alguma coisa. Então, quer que a pessoa fale para a pessoa, passar alguma coisa para ela ou para ele. Quando termina de orar, a pessoa diz assim, só viu alguma coisa em mim? Só viu alguma coisa? Deus revelou alguma coisa? Eu fico olhando para essas pessoas.
como eu falo, eles são ouvintes, só vão para receber essas coisas. Só as coisas, as bênçãos de Deus. Mas não recebe. Mas não recebe. Não é assim não. Revelação não é assim não. Nessa terra pecadora, Deus não fica usando em revelação toda hora não. Não é assim não. É com ordem e decência. A palavra de Deus é com ordem e decência. As coisas de Deus é sério. Não tem que brincar e não deixar as pessoas receberem coisas que Deus não permite. Então, Nicodemos, ele era um ouvinte. Ele participava de todas as coisas, ele era voluntário. Como hoje tem muitos voluntários na igreja, mas não recebe. E quando foram prender Jesus, ele falou aqui, Nicodemos, no Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 51. Olha ele defendendo Jesus. Ele era homem da lei, sábio, ele participava, ele era um membro do Sinédrio, do tribunal. O Sinédrio era um tribunal, onde as pessoas eram julgadas, onde as pessoas eram condenadas, absolvidas. E ele era um homem inteligente. Então ele chegou aqui e disse, no Evangelho de São João, capítulo 7, versículo 51, que diz, porventura condena a nossa lei, olha lá, porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir? Olha lá, dependendo a Jesus. Né? Ele falou aqui mesmo, porventura condena a nossa lei, ó, a lei fariseu, a lei deles lá, a lei do homem. Nós não temos a nossa lei? Não tem o Código Penal, Processal, a Constituição Federal? Não tem o Código Civil, o CCPP? Não tem? A lei brasileira, a lei tem. Assim ele é conhecedor da lei. Ele era igual um advogado, um bacharel. Aí que tá. Ele era um doutor da lei, ele era um mestre. Conhecia a lei. E o que ele estava vendo ali entre os fariseus, os colegas dele lá, ele estava forjando lá a prisão de Jesus. Que não era assim. A lei dele não era assim na lei deles. E ele defendeu Jesus. Porventura condena a nossa lei um homem sem primeiro ouvir e ter conhecimento do que fez. Sem primeiramente ouvir. Certo? No nosso Código Penal 201 do CPP, Código Processo Penal, no artigo 201 da nossa lei aqui, diz que o que está sendo acusado, ele tem direito de ser ouvido primeiro. Se ele for pego, ele tem que ser ouvido, certo? Ele tem que relatar, né? Se defender. Esse é o nosso Código Penal. E Nicodemos, conhecedor da lei, estava defendendo Jesus. Eles estavam prendendo sem Jesus se defender. Até no tribunal de julgamento, certo? O condenado, ele tem direito de se defender, ele tem que falar. Qual era o motivo da sua acusação? Qual é o motivo que está me prendendo? O que eu fiz? E na lei, eles tinham que ouvir. Eles tinham que ouvir a Jesus. Né? E tinha que saber qual era o motivo que ele estava sendo preso. Que Jesus estava como inocente ali. Não fez nada.
como muitos ali, muitos fariseus, judeus lá, achavam que Jesus não, era um homem que não tinha nada, não tinha motivo nenhum para prender ele. E Nicodemos foi um que defendeu a Jesus. Está aqui, defendeu. E então, Nicodemos era uma pessoa doutor. Por quê? Na igreja de Antioquia, em todos os lugares, tem magistrado, tem doutor, mestre. Quem são essas pessoas? São essas pessoas que têm conhecimento jurídico. Conhecimento jurídico. Para poder prender alguém, tem que ter um motivo. Ele tem que ser ouvido, ele tem que saber qual é o motivo da prisão dele. Está no código CPP, certo? Código de Processo Penal, certo? Então, ele tem o seu direito de se defender. E na igreja de Antioquia, lá na igreja, no capítulo 13, aqui na igreja de Antioquia, certo? Na igreja de Antioquia existia, né? Tem muitos que dizem, tem alguns professores aí, alguns professores de teologia, né? Em teologia, que não tem muito conhecimento, são formados em faculdade que são pessoas natural, né? E discorda das coisas de Deus. Aqui no capítulo 13 de Atos, capítulo 13, diz: e na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Niche, e Lúcio, Cirineu, e Manaé, que foram criados com Herodes, o tetrarca e Saulo. Certo? Então, existia doutores, e existe doutores. Nicodemos era um que ele defendeu, conheceu a lei. Eu sou um presbítero. Qual é a minha função de presbítero? A Bíblia diz que é pastorear rebanho. Vai ler o livro de Epístola de Pedro, que fala. E também aqui no livro de Atos também fala que é para pastorear. Certo? Para pastorear rebanho, apacentar rebanho. É um conselheiro, é um ancião, presbítero. Agora, em termos de doutor, são pessoas que conhecem a jurisdição, advocacia. São pessoas que têm o conhecimento jurídico. Então, muitos aí, né, eles, de não ler a Bíblia, a Escritura, né, eles não têm muito conhecimento. Certo? Então, Nicodemos, ele foi à noite porque não queria ser visto pelas pessoas da sua sociedade. Hoje as pessoas não querem servir a Deus. Muitos, quando vê alguém ir na sua direção, levar uma mensagem, ele já sai assim de lado para não receber a palavra de Deus, para não receber o Evangelho. Porque eles se acham que, aceitando Jesus e servindo, nós como somos evangélicos, né, vamos ser desprezados pelos amigos. Eu, quando aceitei Jesus, eu era uma pessoa mundana, aceitei Jesus. Os meus amigos, né, já estavam me desprezando. Que me desprezam?
O importante é estar com Jesus. As pessoas iam me chamar, eu não ia. Então já começava a ir embora, certo? Então muitos hoje não querem deixar essa vida que o mundo oferece. Nicodemos, ele foi à noite porque estava com medo de ser visto pelos seus amigos, pelos seus colegas. Muitos hoje não querem deixar a vaidade, não querem deixar a festa, não querem deixar a bagaceira, o pecado, não querem deixar as coisas das trevas, os maus costumes, não quer ter uma conduta, um caráter. Hoje as pessoas não querem viver uma vida com Deus, uma vida com o Senhor, por causa dessa que se acha que são da sociedade. Os ricos, outras pessoas de outras classes, não querem, mas eles estão perdendo. Eles estão perdendo porque Jesus Cristo veio buscar um povo que deu crédito à sua palavra. Eles estão perdendo o seu orgulho, as avarezas, a soberba, tudo isso está distanciando do caminho do Senhor. Mas Nicodemos, ele foi até com Jesus, mesmo de noite, mesmo não querendo ser visto por ninguém, mas ele foi até com Jesus. Mas ele não recebeu. Dali mesmo ele foi embora. Ele só era um ouvinte. Ele era um voluntário. E Jesus precisava, ele estava lá para defender. Mas Jesus não quer isso. Ele quer que a pessoa aceite ele como seu salvador. Ele não quer que a pessoa seja só ouvinte da palavra. Ele quer que a pessoa tome uma decisão na sua vida. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia nos fala também que o salário do pecado é a morte. Depois que o pecado gera a morte. E Jesus, ele dá uma chance para as pessoas. Então, muitos hoje não querem servir ao Senhor. Não querem. Porque meu pai, minha mãe, meus irmãos são católicos, são de outras religiões, e eu não quero deixar. A salvação é individual. É individual. Então a pessoa não tem que olhar para as coisas do mundo. Se quiser seguir a Cristo, renuncie. Mas é mais ante Deus na sua vida de que as amizades do mundo, as colegagens, o vício, as drogas, a bebida, as músicas mundanas, as discotecas, as bagaceiras de madrugada, as folias, os carnaval, tudo isso as pessoas não querem deixar por causa das tradições. As tradições. Como Nicodemos, ele era tradicional, tinha uma posição e não queria perder sua posição. O mundo vai se acabar se você aceitar Jesus? Vai perder tudo? Não, você vai ganhar, você vai ganhar. Você vai ganhar a vida eterna, você vai ter uma coroa. Uma coroa que está preparado. Essa é a palavra. Esta é a palavra que o Senhor nos direcionou nesta noite. E entreguei agora esta palavra sobre Nicodemos. Nicodemos, muita influência na sociedade.
E hoje, as pessoas hoje que são influentes na sociedade, eles nem pegam na Bíblia, nem ouvem a palavra de Deus, não tem um tempo, só é reuniões, grupinho, né, os grupinhos da sociedade. Então, meu querido, a verdade é essa. Jesus ele falou para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Se ele não pode ver, ele não pode nem ver, vai ali entrar no reino de Deus. Tem que nascer de novo. Tem que tomar uma decisão. Tem que voltar para os caminhos de Deus. Quem deixou por algum motivo, tem muitos hoje que estão deixando, porque não deu certo. Não deu certo. E estão deixando. Mas as pessoas têm que permanecer, têm que aceitar Jesus, têm que renunciar, têm que nascer da água e do Espírito. Esta é a palavra de Deus. E eu agradeço neste momento a todos que ouviram esta palavra, que guarde, leia este capítulo do Evangelho, capítulo 3 de São João, né? Que Deus vai falar mais e mais no seu coração, esclarecer mais e mais, certo? Esta é a palavra de Deus. Eu agradeço e fique com Deus nesta noite. Que Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus.